Esperar o pessoal entrando. Oiê, gente! Podem ir entrando. Deixa eu só... Esperando a Cláudia, que é a nossa convidada, entrar. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Mariana Luz, eu sou psicóloga. Queria super agradecer, né, as meninas do Indique Uma Preta por cederem esse espaço para mim e para a Cláudia, para a gente poder bater um papo sobre saúde mental em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Então eu vou esperar a Cláudia entrar. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho de mim. Cláudia, se você estiver aí, você me dá um oizinho, porque eu ainda não te vi. Bom, eu sou psicóloga clínica, então eu tenho um consultório, a minha agenda tá toda online nesse momento, né? Além disso, eu faço consultoria e palestras nas questões de saúde mental, questões raciais e de gênero, tá? Ah, Cláudia aqui. Vamos colocar a Cláudia. E aí nós duas hoje vamos tocar essa live com vocês. Cláudia está entrando. Vamos só esperar ela conectar. Ainda não conectou. Vamos ver. Cadê você, Cláudia? Gente, esses coraçõezinhos são tão fofos, né? Vocês ficam aí mandando coraçõezinhos. Então, Cláudia não entrou. Peraí. Deixa eu ver se agora vai. Cláudia, tô te conectando de novo. Vamos ver se vai. Tô tentando te conectar, calma aí. Sim, sim. Aê, agora foi. Bom, Oi, Cláudia! tudo Seja bem? bem-vinda. Ai, Obrigada. vocês não estavam me ouvindo? Eu tinha tirado do fone. Tava me ouvindo ou não tava me ouvindo? Eu estava ouvindo você, Cláudia, e eu estava, vai, aceita, aceita, e a coisa não ia. Mas Ah, porque eu tinha tirado do fone para minha voz ficar mais alta até você entrar, e depois eu ponho no fone porque eu acho que fica mais fácil. E achei que as pessoas não estavam me ouvindo. Mas deu para ouvir o que eu estava falando antes, então, né? deu, minha Então tá querida. bom. Obrigada. Boa Cláudia, noite. super seja bem-vinda. Né, estamos aqui ocupando o espaço aqui das meninas do Indique Uma Preta. Eu já fiz a minha apresentação. Queria passar para você se apresentar para todo mundo. Bom, primeiro, gratidão. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Mariana. Obrigada, pessoal do Indique Uma Preta. Muito orgulhosa de estar aqui. Pessoal que está chegando. Eu sou a Cláudia Canto. Eu costumo me apresentar sem clichê, assim, Cláudia Canto, do maior complexo habitacional da América Latina, cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Muito orgulho. Eu sou escritora, sou biógrafa e palestrante. E venho desenvolvendo algumas atividades na periferia, nos presídios, e também amo o tratado da saúde mental que você vai trazer. Eu acho que a gente pode compartilhar muitas coisas. É isso. Com certeza, com certeza. A gente já veio conversando um pouquinho, né? O que a gente podia trazer aqui. A gente está vivendo tempos super difíceis, né? Acho que tem várias questões. A saúde mental é uma delas. Eu tenho aqui um dado que eu até quero começar com esse dado aqui sobre o número de suicídios entre jovens negros. Eu acho que isso, para a gente começar esse bate-papo sobre saúde mental, para que todo mundo entenda a importância, né, que é, e para que a gente consiga tirar um pouco também desses estereótipos, né, sobre a saúde mental, que ela não é para todos, que são alguns estereótipos, inclusive, que o racismo nos impõe e nos limita em tantas outras coisas, né?
Então, Exatamente. eu vou trazer aqui um dado, gente, vou ler, porque não dá para decorar esse tipo de coisa, né? Mas é um dado aqui do Ministério da Saúde, né, que teve um aumento de 45% de suicídios entre jovens negros de 10 a 29 anos, isso a mais do que jovens brancos. Esses dados foram analisados principalmente a partir de pessoas que sofreram racismo, né, em espaços, que é um dado, e principalmente homens, né, que é um dado assim bem alto. E, bom, com isso a gente começa aqui, só para a gente contextualizar, que a ideia da gente fazer essa live foi justamente porque na pandemia tem um aumento de tensões, né? Com o fato da gente ficar em casa, com o fato da gente não conseguir sair da nossa rotina, essa quebra de rotina, a gente teve um aumento de tensões, e aí a gente tem vários dados de aumento de consumo de álcool e outras drogas, das pessoas estarem mais ansiosas e deprimidas. Lembrando que o Brasil é o país número 1 em ansiedade e o número 5 em depressão do mundo. Das Américas, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Né? Aqui nas Américas ele é o segundo, só perde para os Estados Unidos. Então, assim, são números altíssimos. Quando a gente faz os recortes, então, como eu coloquei aqui esse dado, a gente tem números ainda mais assustadores. Né? E aí eu queria trazer primeiro esses dados e queria que você compartilhasse um pouco, Cláudia, da tua experiência com relação à saúde mental, né, tendo em vista aí os números e esse momento que a gente vive mesmo da pandemia. Obrigada pela pergunta e principalmente pelos dados. Eu estava totalmente por fora desses dados tão assombrosos, assim. Eu não tinha noção dessa estatística de suicídio do jovem negro. Muito, muito, assim, impactante. Assim, o que eu posso contribuir nessa live é que eu tive uma experiência dentro de uma psiquiatria, trabalhando como técnica de enfermagem, e lá eu tive contato direto com pacientes esquizofrênicos, bipolares, depressivos, e aí eu dei um mergulho nos abismos do cérebro humano, que eu costumo dizer, e também trazia em casa meu irmão que é esquizofrênico. E foi só na psiquiatria, depois de 50 anos, que a gente entendeu que aquilo tudo que ele vivia, que foi um período muito difícil, né, para nós, já que, levando em consideração que a gente não tinha acesso a psiquiatras, a psicólogos, então meu irmão foi preso, meu irmão foi junto, na época era o Juqueri, ele foi, eu lembro da minha mãe contando que ela subiu naqueles caminhões enormes junto com meu irmão para levar para lá, e o que ele tinha era uma doença mental. Olha que grave isso. Então, quando eu cheguei na psiquiatria, eu tive contato com esses pacientes, foi só então que eu entendi que o que ele tinha era esquizofrenia. Mas, assim, voltando à pergunta, você me perguntou como que a gente pode lidar essa ansiedade. E, enfim, eu estou muito ansiosa com tudo que está acontecendo, Mariana, mas tem um refúgio. Eu consegui encontrar no meu ser, no meu autoflagelo, através de vídeos que eu vi na internet de psicologia, eu vi sobre física quântica, também sobre mergulho nos abismos do cérebro humano, como eu coloquei. Então, eu comecei a me entender um pouco melhor e isso está sendo a minha salvação. Então, eu consigo meio que me camuflar para não mergulhar no desespero. É um momento super difícil, assim. Eu vou, durante a live, compartilhando algumas dicas, né, do que a gente pode fazer. Eu vi que tem uma perguntinha aqui, aí eu já vou trazer. Aliás, é um comentário, acho que um desabafo aqui. Alguém dizendo, é muito difícil lidar com a autoestima na pandemia. Queria até que se a pessoa ainda estiver aí para ela complementar, para eu entender um pouco mais do que ela está falando. Mas, né, na verdade, assim, o que acontece nesse momento da pandemia também, né, Cláudia? Como você mesmo disse, você também está passando aí pelos seus processos, todo mundo está nesse momento. E acho que tem uma coisa que é importante a gente falar sobre saúde mental, é que em momentos de crise, né, e a gente vive várias crises aqui no Brasil, né, não é só a crise de saúde. A gente está com várias crises, né, o racismo é uma delas e outras crises aí também, né? É exatamente isso que eu ia falar. A crise, ela escancara tudo. Ela aumenta desigualdades. Então, a gente sabe
que as pessoas mais pobres vão morrer, nós sabemos que mulheres negras provavelmente morrerão mais, porque nós, historicamente, estamos nas profissões de cuidado, né? E não só porque é auxiliar técnico, limpeza, né? E profissões que podem até surgir por causa da pandemia, né? Essa questão de higienizar de determinada maneira, empresas já estão trabalhando com essa higienização, e a gente sabe quem ocupa esses cargos, né? Então, uma antropóloga chamada Denise Pimenta, ela fez o doutorado dela em Serra Leoa para estudar o ebola. E no estudo dela, ela apontou, se eu não me engano, não vou lembrar do número exato, mas 70%, acho que das pessoas que morreram eram mulheres, porque elas cuidavam ou em casa ou em outros espaços. Né? Então, a gente está falando de uma morte muito grande de mulheres negras. Pode falar, Cláudia. Não, essa comparação da Serra Leoa, apesar de estar lá na África, aqui eu moro na cidade de Tiradentes, eu vejo, quando eu saio 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, quem está nos pontos de ônibus com seus filhos e levando para a creche e aguentando 3, 4 profissões ali em cima, são as mulheres negras, né? E parece assim, não, que a gente tem que ser forte, segurar, porque é mulher negra, segura, mas não, gente, não. Infelizmente, a gente não tem acesso ainda a psicólogos e a gente fica recorrendo a meios alternativos, que também é bom, que foi no meu caso, mas o ideal é que a gente pudesse fazer terapia para tirar todo esse peso que tem nas nossas costas no é de hoje, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a literatura ajudou. A gente vai dar aqui algumas dicas. Eu vou olhando os comentários enquanto você vai falando, para a gente trazer também todo mundo para participar. Pode mandar pergunta que a gente vai respondendo à medida do possível. Mas eu queria que você falasse, depois eu complemento com outras dicas, como é que a literatura, como esse processo de escrita, né, te ajudou em relação às questões de saúde mental, te ajudou a pensar, a lidar. Como é que foi isso? Então, acho que depois você vai poder complementar falando da importância da gente escrever como terapia. Para mim foi, em princípio, eu tive a sorte de ter o impulso de, em tenra idade, comecei a ler os grandes clássicos. Isso me ajudou nos bullying, porque assim, eu não faço parte do padrão de beleza imposto pela mídia, então na minha época eram as Paquitas da Xuxa. Imagine, eu, uma menininha na favela, acho que a maioria de nós passamos por isso. Então aquilo para mim, eu sonhava que eu queria ser uma Paquita. Enfim, não tinha representatividade, continuo não tendo até hoje, só que hoje é menos. E aí eu lembro que eu começo a ler os gibis da Mônica, depois a Sabrina, aquelas romances que não tinham heróis negros, né? E depois eu tenho até um conto mais tarde que eu fiz, que é a negra que queria ser Paquita da Xuxa. Mas enfim, então a literatura veio porque me ajudou a me libertar nesse sentido, mostrando que tinha um outro mundo além daquele que eu estava vivendo. E aí foi por causa da literatura que depois de viver uma experiência em Portugal trabalhando como empregada doméstica que eu começo a escrever meu primeiro livro e também foi a minha salvação. Então a literatura veio como refúgio, tanto da minha psique quanto da minha vida profissional e depois de me libertar e me reconhecer como mulher negra. E é incrível essa opção, né, que você traz dentro da literatura, esse refúgio que você encontrou de escrever. Escrever é uma coisa muito terapêutica, né? Porque a gente consegue, primeiro a gente pensa, né, e reflete sobre o que a gente está sentindo, as nossas emoções, e a gente consegue organizar através da escrita. Né? Então, quando você contou isso, inclusive quando a gente conversou a primeira vez, eu achei incrível, né? Você conseguir traduzir ali, né, as vivências, né, as angústias. E eu acho que é uma ótima maneira. Eu, como sou psicóloga clínica, muitos dos meus pacientes trazem isso, que eles escrevem cartas, que, né, escrevem em algum local, como diário. Eu acho que isso é uma estratégia, que é uma coisa que a gente pode fazer dentro da quarentena, por exemplo, né, porque a gente está aqui vivendo esse distanciamento físico, né? E tem gente que está sozinha, tem gente que está numa casa cheia, né? A gente tem várias realidades aqui no Brasil. E eu acho que a escrita é uma coisa que é isso, não ocupa muito espaço, né? Eu não preciso sair do lugar que eu tô e eu consigo ali colocar no papel um pouco do que eu tô sentindo. Eu tenho algumas dicas também, né, para acrescentar no que a Cláudia falou. Eu vejo que tem duas coisas que são importantes e depois eu já vou entrar numa pergunta que fizeram aqui da Thaís Gomes, super interessante. Duas dicas. Alimentação e exercícios. Né? As pessoas falam, não acredito, é isso que vai ajudar?
isso ajuda demais, assim. Eu conversei com uma nutricionista, pesquisadora, fiz uma live com ela e ela trouxe, assim, alguns alimentos como banana, eu não lembro se era maçã, mas de qualquer jeito depois eu vou deixar meu Instagram, vocês podem consultar, não vou lembrar de cabeça. Banana eu tenho certeza. E outros alimentos que ajudavam muito a gerar alguns hormônios de bem-estar que a gente precisa. Então tem uma questão física, fisiológica, né, em relação a ansiedade e depressão, e outros alimentos como farinha, como açúcar, né, que são coisas que a gente costuma consumir mais. E aí um dado que aí eu até trouxe nessa ocasião conversando com ela, que foi, sempre contam pra gente que é muito caro comer bem. É muito difícil, é muito caro, é uma coisa pra gente muito rica, né? E tem um termo que e tem um termo que algumas nutricionistas usam que chama nutricídio, que é uma espécie de genocídio da alimentação para quem é mais pobre, e a gente sabe quem é mais pobre no Brasil. Então, às vezes, vendem essa mentira como se a alimentação boa fosse somente para algumas pessoas. E a nutricionista foi trazendo isso, né? Às vezes, o dinheiro que você vai comprar um salgadinho, alguma coisa assim, ultraprocessada, por exemplo, você consegue ir na feira e comprar uma coisa acessível que vai fazer muito bem para você. Só que é uma questão de hábito alimentar e que muitas vezes venderam pra gente por conta das questões raciais que nós não podíamos, né? E não é uma coisa para elite, né? A alimentação, obviamente, a gente não está falando quem está numa situação de rua, de miséria, né? Existe um recorte de classe e tudo mais, mas que pessoas muito pobres conseguem se alimentar melhor. Se você queria falar, fala aí. Posso? Estou ansiosa. Claro. Primeiro, Mariana, eu não imaginava que você fosse tocar nesse ponto. Assim, que bom, obrigada. Conforme eu fui percebendo que eu tinha um muro na minha frente para divulgar meu trabalho e para acessar as grandes mídias para mostrar meu trabalho, eu criei um caminho alternativo, como eu já falei. Dentre os quais foi criar uma assessoria de imprensa, que sou eu mesma. Então, eu arrumei um pseudônimo e essa pessoa, ela me apresentava, tanto que eu fui para a Fátima Bernardes, fui para vários programas porque eu montei essa estratégia. Gente, eu não tinha como pagar uma assessoria de imprensa, então eu tive que fazer isso. E com a alimentação, eu descobri que na minha cidade de Tiradentes, eu sou rica até com R$1 no bolso. Por quê? Eu vou à feira, eu compro tudo a R$1 e isso não é exagero. Eu vou na feira mais ou menos umas 2h30 da tarde, 2 horas da tarde. Todos os alimentos que 8 horas da manhã são vendidos a R$3, R$4, eu compro tudo a R$1 e sem exagero. Então, eu sigo uma pirâmide alimentar que é comer muita fruta na parte da manhã. Eu como mais ou menos umas 7, 8 tipos de frutas que eu paguei super barato. A gente tem que entender onde que a gente deposita o nosso dinheiro. Então, eu sou uma pessoa hiper saudável, creio eu, por causa dessa pirâmide alimentar, com muitas frutas, com muitas verduras, que eu só acho na periferia. Minha amiga que mora em Higienópolis, ela paga 10, R$20 uma caixinha de morango e eu pago R$1. Desculpa, meu amor. Então, e depois, além das roupas que eu compro na minha comunidade, que eu pago também 5, R$6 e ainda ajudo a mulher do bazar a colocar comida na mesa. Então, eu mudei todo esse processo que incutem na nossa cabeça a acreditar que isso te faz rica. E a gente, que é a base da pirâmide, a gente alimenta o cara que tem o dono de uma marca tal, que com o nosso dinheiro ele vai para Miami. Então, eu valorizo o dinheiro, as coisas da minha periferia e essa alimentação que eu como. Nega, eu sou muito chique. Porque, olha só, desde ontem, eu comprei um monte de peixe, estou comendo um monte de peixe e frutas e tal. Então, como é que a gente tem que pensar onde que a gente está colocando o nosso dinheiro e de que forma? Quais são esses paradigmas que colocam na nossa cabeça? Minha mãe até hoje tem vergonha. Quando eu saio 2h30, ela fala, Cláudia, como assim? Você é uma escritora, uma jornalista e na feira essa hora? Os judeus, Mariana, para comprar uma bala, se dá mais do que ele acha que merece, eles pechincham, a gente não tem vergonha. Então, até isso, a gente tem lucro na periferia, vocês sabem disso. Enfim, Não, mas com certeza, porque o racismo, ele é o crime perfeito, ele vai tirando todas as nossas possibilidades, né, de existir, de viver melhor, de comer melhor. Ele tira tudo que a gente tem e aí quando não matam fisicamente, né, não precisam matar porque você já está
morto, né? Você tá andando, você tá sobrevivendo, mas não sobrou nada, né? E aí eu gosto de falar isso, é uma grande dica, né, para a saúde mental. A alimentação é muito importante, faz muita diferença. Em momentos como esse, faz muita diferença. E atividade física, e assim, para quem não pode pagar, né, tem várias pessoas disponibilizando agora nesse momento, principalmente da pandemia, no YouTube. Eu entendo que a internet não são todas as pessoas que têm internet, né? Eu sei disso, né? Mas nesse momento tem vários profissionais disponibilizando, então para quem tem acesso, né, é importante, né? E aí às vezes conhece alguém que tem, a pessoa pega o treino, passa para outro, e assim a gente vai conseguindo democratizar as coisas, né? Então acho que assim, alimentação e exercício é uma dica que eu dou que é importante. Eu quero trazer uma pergunta que a Thaís Gomes ela fez, ela perguntando se historicamente foi negado ao povo preto o direito de ser reconhecido dentro da doença mental e, em consequência, o direito ao tratamento. E eu adorei essa pergunta porque faz muito sentido, né? Porque quem eram os loucos, né? Quem eram colocados nos manicômios, né? Então, eram as mulheres que desobedeciam os maridos, né? Eram negros, né? Então, tudo que a sociedade considerava que era desajustado, né? Foi considerado louco. E a gente tem uma história muito triste no Brasil com relação, né, a manicômios, enfim, que o pessoal da luta antimanicomial, né, da reforma psiquiátrica, que foi né, uma garantia de direitos que a gente conseguiu, né, psicólogos e psiquiatras até, através de muita luta, né, a reforma manicomial aconteceu, mas a gente, historicamente, faz todo sentido o que você está trazendo, Thaís, né? Muitas coisas foram nos negadas, né, e agora a gente tem que, né, como a Erika Manguinha fala, a gente precisa, né, tomar posse dessas coisas, né? Então, acho que é importante a gente democratizar conhecimento e é por isso que eu faço lives, porque eu acho que a gente fala sobre coisas que muitas vezes as pessoas não têm acesso, não estão acessando, não estão pensando, e a gente pode ajudar com a democratização do conhecimento. Gente, tem vários comentários. Tem vários comentários. Cláudia, eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho, se você tem mais algumas dicas, né? Tem várias coisas que você queira compartilhar, queria que você falasse um pouco mais. Eu vou lendo os comentários e aí eu vou trazendo aqui o que as pessoas forem falando. Tá, eu queria reiterar a importância da alimentação e a importância do exercício físico. Eu corro na minha casa. Eu fico lá, eu pontuo o início e o término. Então, eu vou da sala, da cozinha e tal, bem louca, porque as pessoas me acham bem loucas, e vou correndo, vou correndo. E agora eu descobri um campo de futebol isolado, que eu vou correr com o meu cachorro. Então, eu coloco a máscara e vou correr. E isso, eu já estou nessa transformação de mentalidade, de quebra de paradigmas, e ainda com o exercício que eu estou tendo acesso, é um processo que não vem de agora. A pandemia só alicerçou mais, certo? Sim. Mas eu acho que é uma dica legal da gente alimentar o corpo e o espírito. E como eu disse, eu comecei desde tenra idade alimentando meu cérebro com a literatura. Eu amo Machado de Assis, para mim é uma representatividade literária maravilhosa. Eu acho que se ele fosse inglês, ele estaria no mesmo patamar que Shakespeare. Então, eu estou escrevendo a biografia agora, olha só, Mariana, do fundador da OAB, que é Visconde de Jequitinhonha, que é um negro, que era contemporâneo de Machado de Assis. Eu não sabia. Um negro, e eu tive acesso à história da doutora Maria da Penha, que foi a primeira advogada negra a ganhar um processo contra o Estado em relação a racismo. E ela me apresentou o Visconde de Jequitinhonha, e eu lendo Machado de Assis, teve um capítulo lá que Machado fala: hoje eu encontrei meu amigo Visconde de Jequitinhonha. Então, Machado tinha mais ou menos uns 14, Visconde de Jequitinhonha tinha uns 40 anos. Visconde lança a OAB, que era a IAB na época, e depois vem Machado e lança a Academia Brasileira de Letras. Então, acho que um se inspirou no outro, por aí vai. A gente não sabe disso. As duas organizações factuais no Brasil, que é a Academia Brasileira de Letras e a OAB, foram lançadas por um negro. Nossa, que incrível. Então, eu estou mergulhando na história do Visconde, fazendo uma releitura do que a doutora já fez. A doutora já está em outro mundo.
mas me apresentou, Visconde, eu estou aí nesse processo. Estou escrevendo biografias de mulheres brasileiras na Europa, que a maioria foram empregadas domésticas, depois de muita história e tal. Então, estou, assim, envolvendo com isso. E acabei de lançar um livro da Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes, para mim, é uma mulher negra que vai tendo muitos filhos e etc. e tal. Cidade Tiradentes foi o primeiro lugar que eu tive um banheiro dentro de casa. Eu falo isso com muito orgulho, sem vitimismo, porque olha o pertencimento. Depois que você começa a se reconhecer, e você pode falar o que você quiser, porque você sabe da tua raiz, da sua ancestralidade. Eu quero ver olharem para minha cara e falar, não, você é pobre aonde, meu bem? Toda essa história das mulheres que estavam lá atrás, que vieram, jamais eu posso abaixar minha cabeça, jamais. Enfim, então a literatura vem com esse alicerce, e junto com isso, o que tu disse, que é a alimentação, o exercício físico, e aí eu tento me reerguer dessa pandemia. Sim. E que é importante também, né, Cláudia, como você está dizendo, é importante também a gente entender que tem as estratégias, né, mas que em alguns momentos a gente não vai estar bem e tudo bem, né? A gente aqui, eu gosto daquele meme, o meme que estava no Instagram ou no Facebook, que não é um concurso de produtividade, é uma pandemia, né? É isso, é uma crise e uma crise de saúde, né, que a gente espera que o Brasil se reinvente, inclusive a partir disso, porque né, o Brasil está precisando, como o resto do mundo, a gente precisa se reinventar. Então, acho que é importante. Estão perguntando aqui sobre a carga mental. Peraí. Abreu Amanda. Sobre a carga mental dos profissionais da linha da frente. Né, como podemos tentar ajudar as pessoas. Olha, tem algumas iniciativas, inclusive, que eu acredito muito que a gente precisa trabalhar em cooperação. Né, porque a gente não precisa inventar a roda. Tem muita gente fazendo muitas coisas. Isso é uma das coisas que surgem em momentos como esse que a gente está vivendo, que são momentos de crise. Começam a surgir trabalhos em cooperação, as pessoas começam a se ajudar. E isso é importante para a nossa sociedade. Então, tem alguns trabalhos, acho que vale a pena dar uma procurada. Eu não trouxe nenhuma indicação aqui. Né? Depois eu até posso, se quiser me mandar um DM, eu posso até indicar no meu perfil, que é o Fala Mariluz. Porque eu não tá aqui de cabeça, mas eu tenho algumas pessoas que estão organizando psicólogos para fazerem atendimentos gratuitos para quem está trabalhando na linha da frente, na linha de frente. Claro que é mediante a vagas e tudo mais, porque os profissionais conseguem dispor de uma parte da agenda, mas eu conheço pelo menos 2 psicólogas que estão organizando. Eu acho que essa é uma das formas de ajudar. Tem talvez, eu vi em algum lugar, vale a pena procurar no Google, algum fundo, alguma coisa nesse sentido também para profissionais, porque é uma coisa que eu andei lendo em alguns países que já passaram dessa curva. Se eu não me engano, Itália, Estados Unidos ainda está numa curva alta, mas se eu não me engano, Itália, que passaram por essa curva mais alta, que os profissionais adoeceram bastante depois, né? Emocionalmente mesmo, psicologicamente, porque você vê sistematicamente o luto das pessoas, você lidar com uma doença que está dizimando muitas famílias, é bem difícil, né? Então a gente vai precisar se cuidar bastante, estar bem, que a gente vai ter um país para reconstruir em algum momento, né? Então espero ter ajudado aí com as dicas. Deixa eu ver, tem mais comentário aqui, Cláudia, da Thaís, e ainda hoje em dia não existe, até mesmo no ambiente acadêmico, quem quer trabalhar com a saúde mental negra tem que criar um estudo por fora. Thaís já tem, eu tenho até no meu celular, porque eu estava lendo hoje, tem algumas pesquisas sobre saúde mental e raça, vale a pena dar uma jogada no Google e procurar, tem algumas pesquisas. Mas é isso, assim, não é que a gente não tem como muito a gente esperar, porque a academia ela é muito branca ainda e bem masculina também, né? Então a gente tem que mesmo ocupar os espaços também da academia, né, Cláudia? E é isso, assim, temos que nós irmos pesquisar, a gente tem que se especializar. Eu conheço uma médica sensacional, que ela vai para fora do Brasil, o nome dela é Lisiane Marcolino. No Instagram, se eu não me engano, ela tá como Li Marcolino. Ela é uma médica negra, e ela pesquisa, ela já foi para vários lugares fora do Brasil por conta, para estudar doenças específicas da população negra, sim. Né? Ela mesma se banca, porque como você escreveu, Thaís, né? Às vezes não existe esse interesse. Né? Então tem gente fazendo coisas e a gente precisa falar sobre essas pessoas para que essas pessoas sejam mais conhecidas ainda. Né?
Aqui, alguém falou, a escrita é uma forma de cura, Cláudia. A escrita é cura para mim. Duas pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Como que a escrita, no que a escrita mais te ajuda? Quando você está nesse seu processo um pouco mais de ansiedade que você falou, o que a escrita mais te ajuda? Primeiro, eu preciso fazer um adendo muito importante em relação a psicólogas negras. Pode ser? Claro. É assim, eu tive em uma época da minha vida tratamento com psicólogas e ela era branca, uma psicóloga branca, e eu falava e parecia que tudo que eu falava era vitimismo, era mimimi. E aí, depois que eu comecei o meu trabalho sozinha, no autoflagelo, buscando saídas, e conheci uma psicóloga negra, tudo mudou. Então, não é puxando sardinha para nós, não. Mas eu acho que quando a gente conhece o processo e tem uma mulher negra que não é fácil, e que tem uma outra companheira que passou pelas mesmas coisas que sabe, que além de entender o psiquê, ainda conhece as nossas lutas, a nossa ancestralidade, eu acho que é muito mais fácil. Fica a dica. E você também falou, eu preciso colocar também que eu recentemente fiz uma matéria de um médico negro na cidade de Tiradentes, infelizmente, isso ainda é questão. Ele estudou em Cuba e eu fiz uma matéria e, assim, ele fala que no posto de saúde que ele trabalha, as pessoas falam com ele, assim, com tanta afetividade porque veem nele um espelho. 80% da população da cidade de Tiradentes é de origem negra. Então, imagine você sendo atendida por um médico negro. Então, enfim, só para fazer esse adendo. E a literatura como forma de terapia, para mim, é muito, muito eficaz. O meu primeiro livro foi em forma de diário. Se eu não tivesse escrito naquela casa onde eu estava presa, eu acho que eu seria mais louca do que eu sou. Então, eu escrevi. Você não é nada louca, Cláudia. É uma potência, né, gente? Episódio. Mas, enfim, escrevi, me salvei por causa da literatura. Depois usei a escrita para escrever meu primeiro livro, depois para seduzir os menininhos, porque quando a gente lê, a gente escreve e a gente fica com mais poder de argumentação. Não é psicóloga e não tem nada melhor do que a persuasão e de você se mostrar e ser uma pessoa mais atrativa, porque você tem contato com os livros, o seu vocabulário fica muito mais amplo, mais erudito e muito mais diferenciado. Então, a estética fica em segundo lugar. E aí que eu adentro e que eu adentrei. Então, a literatura, para mim, e escrever é totalmente uma válvula de escape para eu não pirar mais ainda. Sim. Então, e duas coisas super importantes que você trouxe. Acho que primeiro essa questão de psicólogas negras, né? A gente tem coletivo de psicólogas negras, gente. Tem Roda Terapêutica das Pretas, que fazem atendimento a preço social ou gratuito. Se eu não me engano, tem até gratuito. Sigam no Instagram. São psicólogas maravilhosas que só atendem mulheres negras. A gente tem... Sumiu agora, se eu lembrar, só me manda DM que eu lembro, gente, que é muita informação, né? Tem coisa que eu não trouxe aqui anotado para falar. Então, assim, mas tem profissionais, sim, com agenda social, negras e negros para fazer atendimento. Né? Eu faço parte de alguns grupos. Então, assim, se precisou, a gente precisa mesmo buscar, não só porque eu acredito que todas as pessoas podem atender todas as pessoas. Né? Mas a gente precisa que as pessoas tenham consciência racial para isso. E não dá para a gente, no momento de vulnerabilidade e sofrimento, a gente contar com, entre aspas, a sorte, né? De saber se aquele profissional está bem preparado ou não. Então, eu acho que é importante, se a pessoa acha que ela vai se sentir mais à vontade com um profissional negro, não há problema nenhum. Né? Tem que procurar mesmo. Eu tenho, inclusive, várias colegas brancas que me encaminham pacientes, né, que falam, olha, me procurou, mas eu acho que seria melhor se ela passasse por uma psicóloga negra. Existe essa troca dentro da psicologia. Acho que é importante a gente trazer também esse aspecto. Eu gosto de trazer também boas práticas. Acho que é importante a gente trazer boas práticas também. Né? Infelizmente tem, como você falou, muitos psicólogos que negam o racismo, né? E a gente já está num momento de sofrimento, né? E você ouvir que o seu sofrimento ele não é autêntico, ele não é real, ele não existe, né? Então, assim, procurem psicólogos e também pelo Black Money, né, gente? A gente quer dar dinheiro pro povo preto, né? E também pelo Black Money. Então, acho que tem
esses dois motivos. Olha, perguntaram aqui sobre livros para ajudar a passar o tempo. Essa aí é a área da Cláudia, gente, vou deixar com ela. Livros para ajudar a passar o tempo. O que você indica, Cláudia? Eu nunca indico livro para passar o tempo. Eu sempre indico livro para pontuar e impactar. Primeiro que eu indico Cláudia Canto. É isso aí. Mas, vem cá, olha só, gente. Eu mergulhei recentemente na Conceição Evaristo, que é sublime, sublime. Ah, ela é maravilhosa, né? Minha amiga preta. E sem contar os poetas da periferia, Sérgio Vaz, Ferrez, toda essa galera. E para sair um pouco desse âmbito, eu indico uma coleção que eu participei, que é Coletânea Erótica de Mulheres Negras. Quem produziu foi a Jaqueline Romil, doutora Jaqueline Romil, uma mulher negra maravilhosa. Eu venho com um conto que chama Despertar da Deusa. Então lá tem mais ou menos uns 100 contos de mulheres negras. Ela está na terceira coletânea, ela já vem com outras aí. Então, gente, se você quer dar um mergulho no erotismo, tem a coletânea de mulheres negras, tem muita coisa. Se vocês querem dar um mergulho na nossa história, tem os poetas da periferia, Lisandra Souto, Cláudia Canto, tem a Raquel Almeida, tem um monte de mulherada aí escrevendo, e a gente tem que escrever, registrar, porque se a gente não escreve, quem escreve é eles, e vão escrever com o nosso olhar, que não é nada legítimo. Enfim, e eu, só para quebrar um pouco do paradigma, eu amo Mia Couto. Para mim, ele é sublime também. Ah, que legal! Eu gosto muito dele também. Tudo é um ladrão. Ele rouba tudo que vem pela frente, mas o que ele mais gosta de roubar são as almas. Porque com as almas dos outros que ele escreve a sua própria história. E aí, depois no final, eu deixo o meu contato, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho. Acho que ampliei. Sem contar também quem tem a Carolina Maria de Jesus, tem tanta gente, tantas pessoas. E a gente lê e entender que aquela história é paralelo com a nossa história, porque só muda os personagens, mas o fio condutor das nossas histórias de mulheres negras é mais ou menos a mesma coisa. Nossa, é verdade. Nossa, eu adoro Mia Couto, gente. Eu adoro. Bom, Conceição Evaristo, assim, né? Eu não tenho nem o que falar, né, gente? Cláudia já falou tudo. Rainha aqui dos livros, Cláudia. Olha, tem muita gente elogiando a gente, tem gente pedindo pra gente mandar abraços. Eu quero super agradecer. Vocês são muito fofos. Adorei fazer live aqui, porque a gente fica recebendo coraçãozinho, elogio, né? Aí é muito bom, né? É muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque a gente tá caminhando pro final. Mas deixa eu ver aqui. Nossa, tem vários elogios, né? Olha aqui. Amei, adorei as dicas. Conceição, mulheres negras vão dominar o mundo. Uhul! Adorei aqui. Uma profissional negra faz toda a diferença. A planilha de pretos tem uma lista com psicólogas negras. Gente, aqui, ó, vou até fixar o comentário. Isso aqui realmente valeu, Verônica, pela dica. Deixa eu ver. Estão falando que querem mais live. Mia Couto, anotando tudo. Bom, gente, é porque é difícil, né? A gente tem que falar e ler os comentários ao mesmo tempo. Acho que tem um outro ponto que é importante também, já que a gente está terminando, que é falar sobre o sentido que a gente pode dar em momentos de crise, né? Eu gosto de terminar sempre dessa forma, Cláudia. Depois eu vou passar a palavra final para você deixar também a sua mensagem final. Momentos de crise como esses, né? A Hannah Arendt, que é uma escritora que eu gosto bastante, filósofa, né, judia, ela fala que a crise ela é uma oportunidade. E ela é mesmo, né? É duro quando a gente tem tantas vidas sendo perdidas, né? A gente sabe que o Brasil está num momento muito difícil, né? A gente passou aí por as últimas 2 semanas, né, de casos, né, de racismo, né, de morte de uma criança de 5 anos por negligência e racismo. Então, assim, a gente está num momento muito difícil, isso causa muita angústia, muita dor, junto com a pandemia, né? Então, a dica que eu quero deixar que é preciosa, gente, é o autocuidado. A gente precisa encontrar o que eu chamo de plano de felicidade pessoal. E o que é esse projeto? Desculpa, projeto de felicidade pessoal.
Uma vez eu li um texto da Eliane Brum, que é uma jornalista que eu adoro também, depois das eleições presidenciais, depois do primeiro turno das eleições de 2018. E ela escreveu, e no texto dela, ela falou que ela estava conversando com uma amiga, e a amiga dela falou que era a hora das cotidianices. E aí ela perguntou para a amiga, mas o que são cotidianices? E aí a amiga falou, a cotidianice é quando a gente volta a fazer pequenas coisas que nos fazem bem, sabe? Você olhar um pôr do sol, você coar um café e tomar um café, você ler um bom livro, você comer alguma coisa que você gosta. Então, assim, como é que a gente faz em momentos de extrema angústia como os que a gente está vivendo, e muitas vezes até de impotência, porque a gente gostaria, né, que as coisas elas fossem diferentes, né, que o Brasil fosse um país menos racista, que valorizasse quem foi a mão de obra que construiu esse país. E a gente muitas vezes se sente em relação a isso. Então, eu deixo essa dica final, que é o autocuidado, que é amor com a gente mesmo, que é se respeitar, que é ser generoso com a gente, com as nossas dores, né? E que a gente não precisa sobreviver e ser guerreiros, porque isso são mitos que a gente precisa desconstruir, né? Que isso não nos ajuda, mas que a gente precisa encontrar, sim, formas de sermos felizes, né? Para além da militância e da luta, né? E são pequenas coisas que são possíveis, que estão ao nosso alcance nesse momento, tá bom? Então eu quero deixar esse recado, se cuidem bastante, se precisar de ajuda, peçam ajuda, porque a gente precisa de muita coragem para se mostrar vulnerável. Vou passar a palavra para você deixar essa mensagem final, Cláudia. Adorei, muita coragem para se mostrar vulnerável, porque para ser frágil tem que ter coragem, né? Para assumir essa sensibilidade. Mariana, eu quero agradecer, obrigada pela oportunidade, por adentrar assuntos que eu nem imaginava que fossem colocados aqui. Gratidão, obrigada, adorei você, esse olhar, apesar de a gente ter conversado lá, esse brilho aqui é só nosso, para falar a verdade. É das mulheres. Ciência secretária Cláudia Canto, quero agradecer ao Indique Uma Preta, que nos deu a oportunidade, as pessoas que acompanharam a live, e também quero, de propósito, dar um presente para a elite brasileira. Posso dar? Claro! Espaço é seu. Então, vou dar aqui, ó, ousadamente e corajosamente, um presente para a elite brasileira. Dou de presente meu sangue de mulher para os famintos de cultura. Cambaleio diante dos tribunais, maldizendo os répteis que só enxergam bundas. Dou mulheres negras de atitude, enalteço a nossa arte, a nossa ancestralidade, infiltrarei o marginal em cada universidade para mostrar do que somos capazes. Dou poesia marginal e o Chico Buarque da periferia. E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas insistem em apontar como feio. Eles saberão o que é anseio, o que é força, o que é ancestralidade à flor da pele. Dou sem teto, sem lei, sem francês, mas dispostas a lutar para mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Obrigada. Que arraso! Ai, você tem mais um poema, porque eu lembrei de um recado final. Não me matem, Indique Uma Preta, não me matem, eu prometo, que eu não vou deixar a live cair. É que eu preciso falar sobre isso, gente. É política, é um recado final, eu prometo, tá? Então, guarda o autocuidado e eu vou pro segundo recado final. O segundo bis, desculpa mesmo, mas eu não posso sair daqui sem deixar de falar isso. Se você quiser pensar num poema, porque eu queria fechar com o seu poema, não sei se você tem outro, que é tão lindo, senão você pode até falar ele de novo, não tem problema. Porque eu acho que é melhor do que eu tagarelando aqui e você fechar com esse poema maravilhoso que você falou. Gente, política. Muito importante também a gente pensar que o voto, a política, ele é um instrumento e muitas vezes a gente não utiliza esse instrumento ao nosso favor. Nós precisamos, o Brasil ele precisa se reinventar. Isso que está acontecendo não pode continuar. A gente tem eleições esse ano e eu peço, por favor, votem em mulheres, procurem mulheres negras, principalmente, né? Votem em diversidade. Né? A gente pode mudar, sim, a história e os rumos do país se a gente usar o voto ao nosso favor. Né? Eu sou uma ativista política, eu sempre faço campanha no ano das eleições, pedindo voto para mulheres, eu me reúno com algumas mulheres, eu gravo vídeos, né? Eu fiz isso em 2018, a gente teve um ano histórico, inclusive na política, várias mulheres negras eleitas, mas é pouco.
Não dá para ser 10, 12. A gente precisa de mais. E se você acha que a política não tem jeito, de repente é porque você que está assistindo precisa se candidatar. Negaram isso também, né? Que a gente não serve, que a gente não se interessa, que a política não é para nós. Isso é mentira. A política, o que a gente está fazendo aqui é político e a gente faz política o tempo todo. Vamos mudar esse país e a gente precisa estar no poder. Então, por favor, gente, né? Votem em pessoas negras, votem em mulheres negras, mais mulheres na política. Eu precisava falar isso, desculpa. Agora eu realmente vou ficar quietinha. Cláudia, termina. Termina, Cláudia. Cláudia. Nós somos a força movida dessa sociedade. Eles querem nos enganar, mas quem movimenta essa sociedade são as mulheres negras. Então, enquanto a gente não tomar essa consciência, que a gente que domina tudo isso, e com certeza, gente, a gente está na estrutura e a gente vai, a gente manda, a gente faz. Se a gente quiser ir votando em mulheres negras, com certeza. E eu termino com uma prosa poética pequenininha. Viu o que aconteceu com ela? Não seguraram o freio quando ela era nova? Agora, vive contando história. Ora aqui, ora acolá. Ninguém a segura mais. Nem nós, nem o sistema. Perdeu-se o abismo da arte e da educação. Gente, se a gente correr para o abismo da arte e da educação, quem é que segura a gente? Ninguém. Ai, arrasamos. Gente, foi lindo. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Indique uma Preta. Gente, sigam Indique uma Preta. Elas são maravilhosas. Eu sou o @FalaMariluz no Instagram. Cláudia, você é a... Cláudia Canto, jornalista. Cláudia Canto Oficial. E também quero agradecer Indique uma Preta. Obrigada, gente. Um grande, grande, grande abraço, gente. Se cuidem. Tchau, tchau, Cláudia. Obrigada.